Oi, pessoal. Meu nome é Caroline de Souza e eu vou apresentar o trabalho intitulado Carga de Trabalho de Enfermagem em Tempos de Covid-19, Utilização da Escala de NAS, orientado pela professora doutora Diana Lúcia Moura Pinho. Então, introduzindo um pouquinho, as unidades de terapia intensiva são locais nos quais os pacientes em estado crítico recebem cuidados ininterruptamente, 24 horas. Para isso, além dos equipamentos tecnológicos, também precisa de uma equipe de profissionais competentes e especializados. Considerando o cenário da pandemia mundial que a gente viveu do coronavírus, as UTIs eram um lugar onde era muito frequente a presença de pacientes com essa doença, que pode exigir cuidados avançados, como ventilação mecânica, posição pronada, e isso vai requerer maior frequência e mais intensidade de cuidados, O dimensionamento inadequado dos profissionais de enfermagem vai afetar diretamente a qualidade da assistência, porque são o maior contingente de trabalhadores da saúde e também são os profissionais que prestam cuidados contínuos à beira-leito, O Nursing Activities Score foi o instrumento escolhido para calcular as horas dispendidas do profissional com o paciente. Ele avalia as atividades assistenciais, a família de serviços administrativos na UTI durante 24 horas. Envolve 7 categorias de análise e cada categoria possui itens com pesos diferentes, caracterizando possíveis situações. A pontuação aumenta dependendo da quantidade de tempo dispendido. Quanto ao método, foi um estudo exploratório, o qual primeiro foi realizada a revisão do escopo da literatura e depois uma análise documental das fichas do NAS dos pacientes internados no HUB entre junho a agosto de 2021. As buscas nas bases de dados encontraram 817 artigos, mas só 5 respondiam à questão de pesquisa, que foram os adicionados no estudo. Todos eles demonstraram aumento do score NAS em pacientes com COVID comparados aos pacientes sem COVID. 10 pacientes foram admitidos com COVID no período estudado, Eles possuíam idade média de 56,7 anos, sendo a menor 29 e a maior 79. Eram do sexo masculino na sua maioria. Ficaram em média 15,6 dias internados, sendo 2 a menor quantidade de dias e 53 a maior. Na sua maioria foram a óbito e apresentaram NAS média de 104,5, sendo o menor 80,8 e o maior 132,1. Os outros 10 pacientes sem COVID analisados possuíam idade média de 48,9 anos, sendo que o mais novo possuía 18 e o mais velho 80 anos. Na maioria eram do sexo feminino, ficaram em média 5,9 dias internados, sendo 2 a menor quantidade de dias e 9 a maior quantidade de dias. Na sua maioria receberam alta e possuíam nas médias de 96,2, sendo o menor 52 e o maior 116. Totalizaram 125 medidas do NAS realizadas nos 10 pacientes com COVID, e as categorias que mais pontuaram nesse grupo estão listadas na tabela à esquerda. Já o grupo sem COVID foram realizadas 48 medidas do NAS, e as categorias com as maiores pontuações estão na tabela à direita. Discutindo esses resultados, o score NAS encontrado nesse estudo foi maior do que o relatado em outros estudos semelhantes, tanto em relação aos pacientes com COVID ou os pacientes sem COVID. Aí estão listados aí na tela os artigos comparando o NAS. Alguns estudos relataram diferença significativa entre o NAS de pacientes sobreviventes em comparação com os não sobreviventes, o que não foi observado nesse estudo, porque a média se apresentou semelhante para os dois grupos. Similarmente a esse estudo, na literatura, um artigo encontrou as maiores porcentagens do NAS obtidas em atividades básicas, seguido de atividades de suporte ventilatório, renal e metabólico. Entretanto, as intervenções específicas dentro da UTI pontuou apenas 50% dos pacientes, diferente dos achados desse estudo, que pontuou 100%. No grupo com COVID, houveram mais intervenções no geral, mas chama atenção a maior quantidade de intervenções respiratórias, o que concorda com a clínica da doença, E, além disso, os pacientes com COVID são mais velhos, condizendo também com as recomendações de cuidado com os idosos, porque estão em maior risco de desenvolver um quadro mais grave da doença e precisarem também de hospitalização. O score de 104,5 equivale a aproximadamente 26 horas e 7 minutos em 24 horas. Então, a gente percebe a sobrecarga da equipe de enfermagem, Para fim de comparação, de acordo com o sistema de classificação de pacientes, cada paciente em cuidado intensivo deve demandar 18 horas de enfermagem em 24 horas. Então, está bem sobrecarregado,
Concluindo, o estudo permite observar que pacientes com Covid demandaram uma elevada carga de trabalho de enfermagem. O dimensionamento adequado da equipe é imprescindível para uma assistência de saúde qualificada e segura para o paciente e para os profissionais também. Durante o grande contingente de pacientes na pandemia, refletiu na sobrecarga dos profissionais e foi agravada também pelo contexto de medo e sofrimento que eles estavam imersos, né? E algumas limitações do estudo foram a falta de preenchimento ou informações erradas ou incompletas na tabela do NAS e no prontuário do paciente. Então, os dados são aproximados. As referências. E obrigada.